Em uma pacata cidade da Califórnia, sob a luz fria de uma noite de maio de 1979, uma vida foi brutalmente interrompida. Savannah Anderson, uma jovem com um futuro brilhante pela frente, foi encontrada morta em seu próprio apartamento, em um cenário de violência que chocou até os policiais mais experientes. Uma toalha ocultava um rosto desfigurado. Joias reluziam em seu corpo marcado pela crueldade. As investigações se iniciaram, mas o caminho até a verdade seria tortuoso, repleto de pistas falsas, suspeitos improváveis e um silêncio que ecoava por anos. Prepare-se para conhecer a obscura história de Savannah, um caso que desafiou a justiça e a perseverança dos detetives por mais de 5 anos. Savannah Anderson nasceu em 6 de dezembro de 1956, na pacata cidade de Okuri, localizada no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Filha única, ela sempre foi cercada pelo carinho incondicional dos pais. A relação entre eles era forte e sólida, proporcionando à menina uma infância tranquila, marcada pela presença constante e dedicada de seus familiares. Savannah cresceu como uma criança calma, gentil e inteligente. Sempre justa em suas atitudes, nunca apresentou qualquer traço de crueldade. Apesar da imagem de uma família unida, o casamento dos pais chegou ao fim durante seus anos escolares. Após a separação, Savannah permaneceu sob os cuidados da mãe, e ambas se mudaram para Salt Lake City, em Utah, em busca de um novo começo para suas vidas. Já adulta, aos 22 anos, a jovem decidiu que era hora de se mudar novamente. Independente por natureza, ela escolheu a cidade de Irvine, na Califórnia, como seu próximo destino. A mudança era um reflexo de sua ambição e desejo de construir uma carreira de sucesso. Sem hesitar, Savannah arrumou suas malas e partiu em busca de novos horizontes. Na nova cidade, alugou um apartamento e rapidamente conseguiu emprego como secretária em um banco local. Além disso, conciliava o trabalho com os estudos, buscando se aperfeiçoar para crescer na profissão que tanto almejava. Desde que chegou a Irvine, Savannah demonstrou uma habilidade impressionante para socializar e logo formou um círculo de amizades. Seu carisma natural, aliado a uma energia vibrante, atraía as pessoas, embora ela não buscasse estar no centro das atenções. Reservada quanto à sua vida pessoal, raramente compartilhava detalhes íntimos, preferindo manter essa parte de sua vida apenas para si mesma. Pouco tempo depois de sua chegada, Savannah conheceu Bill Miles, um jovem que rapidamente se tornou uma presença marcante em sua vida. O relacionamento entre os dois evoluiu de forma acelerada e a jovem não escondia sua felicidade. Confidenciava a parentes o quanto estava apaixonada e que, junto de Bill, fazia planos de casamento e sonhava com uma futura família. Ambos compartilhavam ambições profissionais e trabalhavam no setor bancário, o que fortalecia ainda mais a conexão entre eles. Antes de dar o próximo passo na vida conjugal, queriam se estabelecer, obter promoções em seus empregos, concluir os estudos e, eventualmente, adquirir uma casa própria. No entanto, os sonhos do casal foram interrompidos de forma abrupta e cruel. Ansioso para encontrar a namorada, em 14 de maio de 1979, por volta das 18 horas, Bill foi até o prédio onde Savannah morava, no Woodbridge Apartments. Àquela altura, ela já vivia ali havia 1 mês e meio. Ao chegar, bateu na porta, mas não obteve resposta. Sem se preocupar de imediato, ele imaginou que a namorada ainda não havia retornado do trabalho ou que tivesse se atrasado devido a algum compromisso inesperado. Decidiu então voltar para casa e esperar por uma ligação dela. Como os celulares ainda não existiam naquela época, Bill precisava permanecer ao lado do telefone fixo para não perder nenhum contato. Com o passar dos minutos, a preocupação começou a tomar conta dele.
A cada 10 ou 15 minutos, ele tentava ligar para o apartamento de Savannah, mas ninguém atendia. Às 19h30, já consumido pela ansiedade, decidiu acionar o serviço de emergência, pedindo que alguém verificasse o que estava acontecendo. Além da inquietação natural, ele sabia que Savannah não se sentia muito bem nos últimos dias e temia que sua ausência estivesse ligada a um problema de saúde. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram, além de Bill, outra pessoa esperando em frente ao apartamento, Ken Batterson, o chefe de Savannah. Ele também decidira visitá-la após o expediente, preocupado com o fato de ela não ter aparecido no banco naquele dia. O comportamento de Savannah era sempre exemplar e sua ausência sem aviso prévio levantou preocupação entre os colegas. A jovem nunca faltava ao trabalho sem comunicar algum imprevisto, e sua falta de resposta durante o dia todo só aumentou ainda mais o alerta. Com o cair da noite, os policiais usaram lanternas para tentar enxergar algo pelas janelas do apartamento. Embora nada suspeito fosse visível de imediato, um dos oficiais notou que uma das janelas estava destrancada. Decidiram então entrar por ela e destrancaram a porta pelo lado de dentro, permitindo que todos acessassem o local. A cena que se revelou no interior do apartamento foi devastadora. O quarto de Savannah estava repleto de sangue que manchava as paredes e o teto. A cama, completamente encharcada pelo líquido vermelho, tornava impossível ignorar a brutalidade que havia ocorrido ali. No centro desse cenário macabro jazia o corpo de Savannah deitada sobre a cama. O rosto da jovem estava coberto por uma toalha, ocultando os ferimentos horrendos que a desfiguraram. Não restava dúvida de que Savannah havia sido vítima de um ataque brutal. Seu corpo apresentava sinais claros de que havia sido espancada sem piedade, sofrendo agressões que tiraram sua vida de forma cruel e desumana. A jovem, que até então radiava luz e esperança por onde passava, teve sua trajetória interrompida de forma trágica e violenta. A polícia logo iniciou as investigações, mas a brutalidade daquele crime permaneceria marcada para sempre na memória daqueles que a conheciam. A cena que a polícia encontrou ao chegar no apartamento de Savannah revelava muito mais do que parecia à primeira vista. Uma toalha cuidadosamente colocada sobre o rosto ensanguentado da vítima se destacou como um possível indício de que o assassino não era um estranho. Havia sinais claros de que ele poderia ter um vínculo emocional com a jovem, talvez até sentimentos de afeto. Cobrir o rosto da vítima é um comportamento observado em casos onde o agressor não consegue encarar o que fez. É uma tentativa de despersonalizar a vítima e criar uma distância emocional da própria brutalidade. Como se ao velar o rosto da mulher, o assassino buscasse, em sua mente perturbada, acalmar a vítima ou atenuar seu sofrimento, enquanto tentava evitar confrontar a monstruosidade de seus atos. Outro detalhe que intrigou os investigadores foi a presença de várias joias no corpo da jovem. Savannah usava um pingente, mas curiosamente o fecho estava posicionado na frente e não nas costas como é de costume. Além disso, seus pulsos estavam adornados com várias pulseiras, um relógio e em seus dedos haviam vários anéis, algo que soava fora do comum, já que Savannah era uma pessoa que se vestia com simplicidade. Os detetives consideraram a hipótese de que essas joias tivessem sido colocadas apressadamente no corpo após a morte dela, mas a razão para tal ação permanecia um mistério. Outro ponto que chamou a atenção foi a aparente limpeza do corpo. Embora houvesse manchas de sangue espalhadas por todo o apartamento, Savannah estava surpreendentemente limpa, o que não correspondia ao cenário da violência extrema que sofrera. As marcas de sangue indicavam que seu corpo havia sido arrastado, mas não havia sinais de sangue no banheiro ou na pia, como se alguém tivesse tentado lavá-la sem se preocupar em limpar o local. A brutalidade da agressão não deixava dúvidas. Savannah havia sido espancada com um objeto contundente e sofrido uma surra prolongada. O corpo ferido, porém, destoava da forma como foi deixado. Como se em um momento o assassino tivesse tentado apagar os rastros da violência que infligiu. Tudo indicava que o criminoso conhecia a vítima e talvez até fosse obcecado por ela.
A porta do apartamento não apresentava sinais de arrombamento, o que sugeria que Savannah poderia ter permitido voluntariamente a entrada do agressor, ou que ele tenha encontrado outra forma de entrar, talvez pela janela destrancada. A hipótese de roubo foi descartada, já que as joias continuavam intactas no corpo da vítima e nada de valor parecia ter desaparecido do local. No entanto, havia sinais sutis que sugeriam uma possível agressão sexual, mas a confirmação dessa hipótese dependia de exames mais detalhados, o que em 1979 era um desafio devido às limitações da perícia da época. A busca por impressões digitais revelou algumas pistas importantes. Uma impressão palmar foi encontrada na parede e outra digital apareceu no interior da tampa do vaso sanitário. No entanto, ambas estavam tão borradas e fragmentadas que a tecnologia disponível não permitiu uma análise conclusiva. As mãos do assassino estavam cobertas de sangue, o que dificultou a coleta de evidências mais claras. A resistência desesperada de Savannah ficou evidente pelas marcas de luta em seu corpo. Lesões defensivas se espalhavam por seus braços e mãos, indicando que ela tentou afastar o agressor ou impedir que ele colocasse algo ao redor de seu pescoço. Traços das próprias unhas foram encontrados em sua pele, como se em último esforço ela tentasse remover as mãos do agressor enquanto ele a estrangulava. A autópsia confirmou que a causa da morte foi asfixia manual. As marcas em seu pescoço revelavam arranhões que ela mesma deixou ao lutar por sua vida. Além disso, a jovem havia sofrido golpes violentos na cabeça que resultaram em fraturas no maxilar, nos dedos e na perda de vários dentes. Como se não bastasse essa sequência de horrores, o exame também revelou sinais de uma agressão sexual brutal. Com essas informações em mãos, a polícia direcionou seu foco para Bill, o namorado de Savannah. Ele havia sido a última pessoa a vê-la com vida na noite de 13 de maio, e em crimes desse tipo, os investigadores costumam suspeitar inicialmente das pessoas mais próximas da vítima. Amigos, no entanto, descreveram Bill como um homem tranquilo e gentil, sem histórico de agressividade. O relacionamento entre ele e Savannah parecia harmonioso, sem indícios de brigas ou problemas graves. Durante o interrogatório, Bill relatou que namorava Savannah havia 3 meses. Eles começaram um relacionamento quando ela ainda morava em seu antigo prédio e mantiveram um romance após sua mudança para um novo apartamento, onde a jovem vivia há apenas 1 mês e meio. Segundo o que ele relatou, os dois passaram a noite do dia 13 juntos, em clima de tranquilidade e afeto. Bill deixou o apartamento por volta das 20 horas, já que ambos precisavam se levantar cedo no dia seguinte para o trabalho. Eles combinaram de se reencontrar no dia seguinte, às 18 horas, mas Savannah nunca mais respondeu às suas tentativas de contato. Ao longo da investigação, Bill demonstrou um comportamento coerente com o de alguém realmente abalado pela perda. Ele colaborou com a polícia desde o início e parecia disposto a ajudar em tudo o que fosse necessário. Exceto em um ponto, recusou-se a fazer o teste do polígrafo por orientação de seu advogado. A justificativa foi a imprecisão da técnica, o que levantou alguma suspeita inicial, mas os detetives não encontraram indícios concretos que apontassem para seu envolvimento. A evidência mais forte era que Savannah havia lutado ferozmente contra o assassino, e nada sugeria que Bill tivesse sido o autor de tamanha violência. Embora ainda faltassem respostas, tudo indicava que o assassino entrou no apartamento com um único objetivo: matar. A morte de Savannah ocorreu por volta das 2 horas da manhã de 14 de maio, e o ataque foi tão brutal que deixou uma marca profunda não apenas no local do crime, mas também na memória daqueles que tentavam fazer justiça por ela. A investigação do assassinato de Savannah avançava lentamente, e as pistas encontradas no corpo da vítima eram cruciais para orientar as ações dos detetives. Marcas evidentes de ferimentos defensivos indicavam que a jovem lutara desesperadamente contra seu agressor. O agressor, ao travar essa luta, dificilmente teria escapado ileso. Isso levou os investigadores a excluir o namorado de Savannah, Bill, como suspeito, já que ele não apresentava nenhum machucado.
Assim, após a análise preliminar, ele foi liberado enquanto a perícia trabalhava na coleta de impressões digitais e palmares no local do crime. Na época, esses exames demandavam semanas para serem concluídos, o que aumentava a pressão sobre a equipe policial. Com Bill fora do radar, a atenção da polícia se voltou para uma nova figura. Ken Berenson, o supervisor direto de Savannah. Durante o interrogatório, Ken revelou que conhecia a jovem há pouco tempo, desde que ela começara a trabalhar no banco. Ele descreveu a relação entre os dois como calorosa e quase paternal, afirmando que sempre a tratara como uma filha. Ken até havia ajudado Savannah em sua mudança para o novo apartamento, e os dois, vez ou outra, tomavam uma bebida juntos após o expediente. Contudo, ele garantiu que nunca houve nada além de amizade entre eles. Para reforçar sua versão, a esposa de Ken confirmou sua narrativa, afastando qualquer suspeita de envolvimento romântico ou algo ilícito. Ken também passou por uma minuciosa inspeção corporal. Como o corpo dele não apresentava arranhões ou lesões que indicassem um confronto físico, os investigadores concluíram que se ele fosse o assassino, Savannah teria deixado marcas claras em sua pele. Mesmo assim, por precaução, suas impressões digitais foram coletadas e encaminhadas para a perícia. Após esse procedimento, Ken foi liberado. Com o passar do tempo, a lista de suspeitos foi se esgotando e a investigação enfrentava um impasse. Savannah não tinha envolvimento com o submundo do crime, nem cultivava hábitos autodestrutivos. Como as pistas se tornavam escassas, os detetives decidiram seguir uma nova abordagem. Entrevistar os vizinhos da vítima e os funcionários do prédio onde ela morava. Entre eles, 2 seguranças chamaram a atenção da equipe de investigação. O primeiro a ser interrogado foi Chuck Dowell, que estava de plantão na noite em que Savannah foi morta. Durante seu depoimento, Chuck afirmou que mal conhecia a jovem, limitando-se a cumprimentá-la ocasionalmente. No entanto, ele relatou um incidente peculiar. Cerca de uma semana antes do crime, Savannah esquecera as chaves do apartamento e ele a ajudou a entrar pela janela. Chuck fez questão de destacar que se suas impressões digitais fossem encontradas naquela janela, seria por causa desse episódio, sugerindo de antemão uma explicação que parecia excessivamente defensiva, levantando suspeitas entre os investigadores. Chuck também detalhou sua rotina na noite do crime. Começou o turno fazendo uma ronda pelo prédio e, em seguida, adormeceu no carro da empresa. Por volta da 1h30 da manhã, foi despertado por seu colega, Robert Zeller, conhecido como Bob, que, sem aviso, sugeriu que saíssem para um lanche em uma lanchonete aberta 24 horas, a apenas 10 minutos de distância do prédio. Mesmo sabendo que deveria permanecer no posto, Chuck aceitou o convite. Eles ficaram fora por quase 2 horas antes de retornar ao complexo. Intrigada, a polícia decidiu ouvir Bob Zeller para esclarecer a situação. Bob, um ex-fuzileiro naval que conciliava sua rotina militar com o trabalho de segurança, fazia turnos extras para conseguir mais dinheiro. Em seu depoimento, Bob contou que na noite do crime viu Savannah pela última vez por volta das 22 horas, enquanto ela conversava ao telefone perto da janela. O horário coincidia com o último contato de Savannah com sua mãe, o que reforçou a credibilidade do relato de Bob. Ainda assim, Bob forneceu um detalhe intrigante. Disse que naquela noite estava inquieto por causa de seu próximo compromisso militar e decidiu retornar ao prédio às 3 horas da manhã para buscar Chuck e ir comer algo. Essa informação contradizia a versão de Chuck, que havia afirmado que fora acordado por Bob à 1h30 da manhã. Essa divergência, embora parecesse um erro trivial de memória, levou os investigadores a desconfiar da precisão das declarações e a organizar um interrogatório simultâneo com ambos os seguranças para reconstituir a linha do tempo com maior precisão. Durante o confronto das versões, Chuck começou a demonstrar nervosismo e, sob pressão, admitiu que sua sonolência poderia tê-lo confundido sobre o horário dos eventos. No fim, ambos se apressaram em apresentar um álibi, afirmando que durante a suposta saída para o lanche, uma garçonete chamada Gayle os atendeu e poderia confirmar sua presença na lanchonete.
Gale, de fato, reconheceu os dois homens e confirmou que eles estiveram lá naquela noite. No entanto, sua lembrança sobre o horário exato era vaga, justificando sua imprecisão pelo cansaço acumulado ao final do expediente. A incerteza de Gale manteve as investigações abertas, deixando um clima de desconfiança no ar enquanto os detetives buscavam esclarecer se a saída dos seguranças foi um simples desvio de rotina ou um álibi cuidadosamente construído para encobrir algo mais sombrio. No decorrer das investigações, as suspeitas iniciais sobre os dois seguranças envolvidos no caso foram afastadas. Após a análise minuciosa das impressões digitais e palmares, ficou claro que nem o namorado de Savannah, nem seu chefe direto haviam deixado as marcas ensanguentadas na cena do crime brutal. Com isso, a polícia se viu obrigada a recomeçar do zero. Sem um novo suspeito evidente à vista, os detetives começaram a explorar a possibilidade de que o assassinato de Savannah estivesse ligado às ações de um serial killer. A hipótese inquietante fazia sentido, já que uma série de homicídios semelhantes havia ocorrido nos últimos meses nos arredores de Irvine. Todas as vítimas eram mulheres com idades entre 17 e 35 anos, encontradas em condições que remetiam a um padrão, espancadas até a morte e estranguladas dentro de seus próprios quartos. Savannah parecia se encaixar nesse padrão sombrio, mas havia elementos em seu caso que destoavam dos demais. O assassino havia coberto o rosto dela com uma toalha, lavara o corpo e adornara com joias. Essas ações não condiziam com o modus operandi do serial killer apelidado pela mídia como o assassino do quarto, conhecido por deixar suas vítimas nas camas sem cerimônia ou adornos. A polícia comparou meticulosamente as impressões digitais encontradas nas cenas dos crimes anteriores com as coletadas no local da morte de Savannah, mas nenhuma correspondência foi identificada. Tornava-se cada vez mais evidente que o caso de Savannah não fazia parte da mesma série de homicídios. Os investigadores começaram a suspeitar que o verdadeiro assassino havia tentado copiar o estilo do assassino do quarto, talvez na intenção de confundir a investigação e culpar o criminoso em série. Mas as inconsistências nos detalhes sugeriam que essa encenação não havia sido convincente. Os detetives passaram a acreditar que Savannah conhecia seu assassino. Como dito antes, a toalha cobrindo o rosto dela parecia indicar um gesto emocional, como se o agressor tentasse minimizar a culpa ou esconder o que havia feito. A partir dessa nova hipótese, os investigadores voltaram seus esforços para examinar com mais cuidado o círculo de convivência da jovem, em busca de alguém com motivos e oportunidades. Apesar de todos os esforços, a investigação não prosseguiu. Meses se transformaram em anos e 5 anos se passaram sem que uma única pista nova surgisse. Parecia que o caso de Savannah havia caído no esquecimento, perdido em um labirinto de pistas falsas e becos sem saída. A esperança de uma solução começou a se esvair, até que um dia um novo detetive foi designado para reavaliar o caso. Esse novo investigador descartou imediatamente a teoria do envolvimento do assassino em série. Em vez disso, decidiu focar novamente nos depoimentos dos seguranças do condomínio onde Savannah morava. As declarações deles, antes ignoradas, agora revelavam-se incoerentes e cheias de contradições. O detetive suspeitou que o assassinato não fora premeditado, mas sim um crime impulsivo, cometido por alguém que mais tarde sentiu remorso. Isso explicaria os cuidados com o corpo da vítima, como lavar o cadáver e cobri-lo com uma toalha. O novo interrogatório com Chuck Dougal, um dos seguranças, trouxe à tona detalhes inesperados. Ele manteve a mesma versão inicial dos fatos, mas algumas discrepâncias começaram a surgir. Chuck mencionou que durante seu turno adormeceu no carro da empresa e seu parceiro, Bob Zeller, apareceu vestindo uma camisa comum em vez do uniforme. Chuck também afirmou que ele e Bob nunca foram muito próximos, uma revelação surpreendente, já que haviam compartilhado momentos pessoais juntos naquela mesma noite. O segurança insistiu que a aproximação com Bob foi algo casual, motivada pela tranquilidade do plantão e sua própria fome.
Outro detalhe importante emergiu. Chuck relembrou que Bob demonstrava um interesse particular por Savannah. Segundo o que ele relatou, Bob havia comentado certa vez que pretendia convidar a jovem para sair, apesar de saber que ela tinha um namorado. Bob parecia decidido a se declarar para Savannah, ignorando completamente o fato de que a simpatia dela era apenas um reflexo de sua natureza gentil e educada. Essas novas informações levantaram suspeitas dos detetives. As declarações de Chuck Dowell pareciam cuidadosamente construídas para lançar suspeitas sobre seu colega Bob. A alegação de que eles não eram próximos não condizia com o fato de terem passado um tempo juntos em uma lanchonete, discutindo assuntos pessoais. Isso sugeria que Chuck poderia estar manipulando a narrativa para afastar as suspeitas de si mesmo e colocá-las sobre seu parceiro de trabalho. Mas até que ponto Chuck dizia a verdade? Ou ele estava apenas tentando culpar um inocente para se proteger? Pressionado pelos investigadores, Chuck justificou a omissão inicial desses detalhes, alegando que só se lembrou recentemente ao repassar os eventos daquela noite fatídica em sua mente. No entanto, não conseguiu explicar por que não procurou a polícia para compartilhar essas informações assim que elas vieram à tona. Porque esperou até que os detetives o confrontassem novamente. A partir desse ponto, as autoridades se viram diante de um dilema. As pistas oferecidas por Chuck Dowell pareciam ser a chave para desvendar o mistério, mas também poderiam ser uma distração habilmente elaborada por alguém com muito a esconder. A verdade sobre a morte de Savannah continuava a escapar pelos dedos dos investigadores, enquanto a linha tênue entre a verdade e a mentira se tornava cada vez mais difícil de distinguir. Os detetives decidiram resolver duas questões de uma vez. Eles tinham quase certeza de que um dos seguranças do condomínio estava envolvido no assassinato de Savannah, e por isso enviaram rapidamente as impressões palmares dos dois suspeitos, Chuck e Bob, para uma análise no laboratório forense. Com o avanço das tecnologias de perícia, a identificação dos vestígios deixados na cena do crime tornou-se mais eficiente. Comparar amostras com registros acumulados em investigações anteriores, que antes levava dias, foi concluído em menos de 24 horas. Um dos principais desafios enfrentados pela equipe forense foi uma impressão digital borrada com sangue encontrada na tampa do vaso sanitário. Inicialmente ilegível, a mancha parecia uma pista perdida. No entanto, graças a uma nova técnica de processamento digital, foi possível restaurar o fragmento e identificar a quem pertencia. A análise revelou algo perturbador. A impressão ensanguentada correspondia a Bob, o segurança do condomínio. A equipe forense conseguiu identificar 24 pontos de correspondência entre a amostra e a palma da mão do suspeito, confirmando sua ligação com a cena do crime. Bob, cujo nome completo era Robert Zeller, vivia em um trailer na cidade de Brea, na Califórnia. Durante os 5 anos que se passaram desde a morte de Savannah, ele havia tentado reorganizar sua vida. Casou-se, tornou-se pai, mas enfrentava dificuldades financeiras e lutava contra vícios. Chamado para interrogatório, Robert repetiu a mesma versão dos fatos que havia apresentado 5 anos atrás, negando qualquer envolvimento no assassinato. Mas à medida que o tempo passava e as perguntas dos detetives se intensificavam, ele começou a demonstrar sinais de nervosismo. Suas respostas se tornaram incoerentes e ele caiu em contradições evidentes que não passaram despercebidas pelos investigadores. Quando confrontado com as inconsistências e as evidências irrefutáveis das impressões digitais, Bob começou a perder o controle emocional. Sua confiança desmoronou e ele se atrapalhou com as próprias palavras. Depois de várias horas de pressão, ele finalmente confessou que estava pronto para revelar o que realmente aconteceu na noite do crime. Durante o depoimento, Bob confirmou um detalhe que até então parecia apenas uma suposição. Ele era obcecado por Savannah desde o momento em que a viu pela primeira vez. Fascinado pela jovem, ele acreditava que havia uma conexão entre os dois. O simples fato de ela sorrir sempre que o encontrava alimentou em sua mente a esperança de que ela também nutrisse algum interesse por ele.
No entanto, a obsessão cresceu a ponto de ele traçar um plano para se declarar naquela noite. Quando percebeu que Savannah estava distraída em uma ligação com a mãe, Bob aproveitou a oportunidade. Ele entrou sorrateiramente no apartamento dela por uma janela aberta em um outro cômodo, acreditando que bastaria se aproximar e revelar seus sentimentos para que ela enxergasse nele alguém com quem valia a pena construir um relacionamento. E caso ela se recusasse, ele tentaria convencê-la a dar-lhe uma chance, não importando os meios. No entanto, o que Bob não havia previsto era a reação de pânico de Savannah. Assim que ela terminou a ligação e o viu, soltou um grito de desespero e exigiu que ele saísse imediatamente. Bob tentou acalmá-la, repetindo que tinha boas intenções e que ela precisava escutá-lo, mas seus esforços foram em vão. Savannah insistia para que ele saísse, cada vez mais aterrorizada, pedindo por ajuda. Tomado pelo medo de que a situação saísse do controle e ele fosse denunciado, Robert entrou em pânico. A possibilidade de perder o emprego e arruinar sua carreira militar o apavorou. Ele precisava impedir que Savannah gritasse, mas sua tentativa desesperada de tapar a boca dela com as mãos só piorou tudo. A jovem lutou com todas as suas forças, tentando se libertar e alcançar a porta para pedir socorro. Foi então que, sem pensar, Bob pegou um objeto pesado e a golpeou na cabeça várias vezes. Savannah caiu inconsciente no chão. Completamente fora de si e dominado pelo desespero, Robert se ajoelhou diante de Savannah e a estrangulou até que seu corpo não reagisse mais. Quando percebeu o que havia feito, saiu apressado do apartamento, mas ao avistar Chuck patrulhando o condomínio, foi tomado pelo medo de ser descoberto. Ele sabia que precisava agir rápido. Despiu-se do uniforme manchado de sangue, amassou-o para esconder as evidências e fugiu para casa, na tentativa de apagar qualquer rastro que pudesse ligá-lo ao crime. Ao chegar em casa, Robert tentou agir como se nada tivesse acontecido. Tomou um banho, trocou de roupa e decidiu voltar ao apartamento da vítima, mas desta vez com uma intenção ainda mais perturbadora. Ele planejava abusar sexualmente do corpo sem vida de Savannah. Determinado a satisfazer seus impulsos sombrios, ele recorreu ao uso de uma dose pesada de substâncias para silenciar os últimos resquícios de sua consciência e concretizar seus planos. Antes de cometer o ato, Robert achou necessário limpar o corpo. Ele arrastou Savannah até o banheiro e, com frieza, a lavou cuidadosamente. Após esse procedimento mórbido, ele adornou o cadáver com todas as joias que conseguiu encontrar no apartamento, buscando enaltecer a beleza da jovem, mesmo em meio à brutalidade de sua ação. Com o crime consumado, Robert tentou sair do local sem ser notado. Por volta das 3 da manhã, Robert avistou de longe seu parceiro Chuck sentado no carro. Supôs que Chuck havia adormecido e que provavelmente não o teria visto. Para garantir que não levantaria suspeitas, Robert teve a ideia de convidar Chuck para comer algo, uma estratégia que lhe garantia um álibi. Além disso, essa atitude serviria para justificar a presença de outras pessoas no complexo residencial, desviando assim a culpa para os suspeitos. Robert estava certo de que ninguém desconfiaria de um segurança. Nos primeiros interrogatórios, ele mentiu sobre o horário dos acontecimentos, na esperança de confundir as investigações. Curiosamente, essa tentativa de manipulação acabou sendo desnecessária. Com o avançar das investigações, a perícia policial coletou evidências sólidas que ligavam Robert diretamente ao crime. No dia 29 de março de 1984, aos 28 anos de idade, ele foi finalmente preso e acusado de homicídio qualificado, agressão sexual e vilipêndio de cadáver. As provas, incluindo uma gravação em que confessava o crime, permitiriam que o juiz rapidamente reconhecesse sua culpa. Mesmo diante de tais evidências, o advogado de Robert não desistiu. Seu cliente estava à beira de enfrentar a pena de morte, e a defesa argumentou que a acusação não apresentou provas físicas suficientes para determinar se a agressão sexual havia ocorrido antes ou depois do assassinato.
Embora Robert tivesse confessado, o advogado encontrou uma brecha nas suas palavras, buscando enfraquecer a versão da promotoria. A defesa também tentou responsabilizar o estado mental de Robert, alegando que ele estava sob a influência de drogas no momento do crime. Além disso, argumentaram que o fato de Robert trabalhar em 2 empregos e sofrer de insônia havia afetado sua capacidade de controle emocional, o que resultou na tragédia. Para apoiar essa tese, a defesa recorreu a depoimentos de amigos, familiares e colegas de Robert, que afirmaram que ele jamais havia mostrado qualquer sinal de agressividade em relação às mulheres. Todos o descreveram como uma pessoa decente e incapaz de cometer assassinato. Diante disso, um acordo foi oferecido a Robert. Ele aceitou se declarar culpado por homicídio qualificado, o que resultou em uma sentença de prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Até hoje, Robert Zeller cumpre sua pena atrás das grades. A morte de Savannah deixou seus familiares e amigos devastados. Eles sabiam que ela havia se mudado para aquele complexo de apartamentos justamente em busca de mais segurança. Savannah sempre comentava que, com a proteção de um serviço de segurança 24 horas, ela se sentia muito mais segura ali do que em sua antiga residência. O fato de que o homem responsável por garantir essa proteção fosse seu algoz era algo que ninguém poderia ter previsto. Um detalhe curioso é que, apesar da brutalidade desse crime, Robert nunca havia sido relacionado a outros casos antes ou depois do assassinato de Savannah. A investigação minuciosa de seu passado levantou a possibilidade de que ele pudesse ter cometido outros crimes nos 5 anos anteriores à sua prisão, mas não foi possível provar seu envolvimento em mais nenhum caso. Sobre as 6 mulheres assassinadas antes de Savannah, Robert negou veementemente qualquer participação. A princípio, a polícia acreditava que ele pudesse estar ligado a esses crimes, mas após uma investigação detalhada, ele foi descartado como suspeito. As impressões digitais de Robert foram comparadas às coletadas nas cenas dos crimes, mas não deram nenhuma correspondência. Um tempo depois, o verdadeiro assassino do quarto acabou sendo capturado. Tratava-se de Gerald Parker, um homem responsável por 11 ataques, dos quais 5 vítimas sobreviveram e o identificaram. Um fato aterrador sobre o caso desse assassino em série foi a agressão sexual cometida contra uma gestante. Ela sobreviveu, mas seu filho nasceu morto. Após a confissão e condenação de Gerald Parker em 21 de janeiro de 1999, um homem chamado Kevin Lee Green, marido da mulher grávida que havia sido acusado do ataque contra ela e estava preso há 16 anos, foi inocentado e libertado. Gerald Parker foi condenado por 6 assassinatos e 5 tentativas de homicídio, sendo sentenciado à morte. Contudo, sua execução ainda não foi realizada. O caso de Savannah Anderson mostra como a obsessão pode levar à violência extrema e como a busca pela justiça pode ser longa e complexa. A reviravolta final, com a descoberta da culpa de Robert Zeller, o segurança que ela tanto confiava, é chocante e perturbadora. A trama de mentiras e contradições nos faz refletir sobre o quão perto o mal pode se esconder. Embora a justiça tenha sido feita, a marca da tragédia permanece, um lembrete do lado escuro da natureza humana e da importância de nunca subestimar o poder de uma obsessão. E você, o que achou desse caso? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima.